texto, queridos, é em Apocalipse, quando eu disse capítulo 2, e eu estarei lendo os 5 primeiros versículos, que diz o seguinte: Jesus enviando cartas às 7 igrejas da Ásia, que diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os chamaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meus amados, esse texto que lemos aqui é um texto bastante curioso e que nos deixa assim meio perplexo, porque na introdução da carta aqui, o Senhor ele fala algumas coisas que são fantásticas, né? Primeiro o seguinte, nós vemos aqui, é o próprio Deus falando, através de Jesus Cristo. Jesus é Deus, e ele diz aqui que ele é o Todo-Poderoso. Não é um apóstolo que está falando, mas é aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, aquele que caminha entre os castiçais. E ele diz uma coisa muito interessante, ele fala: olha, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava e muito, uma igreja incansável, quando ele diz, e o teu trabalho e a tua paciência. Era uma igreja paciente, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova, ou seja, era uma igreja zelosa pelos seus obreiros, pela doutrina, e eles rejeitaram os maus obreiros, eles estavam vigilantes. Ainda diz que é uma igreja sofredora, uma igreja que tem paciência, e trabalhavam pelo nome de Jesus. E era uma igreja incansável, porque ele diz aqui que tu não te cansaste. É uma igreja que estava trabalhando, continuava trabalhando incansavelmente para o reino de Deus. E aí nós verificamos que de repente o Senhor dá uma pausa aqui. Nós esperávamos assim até, eu acho que o anjo da igreja ficou disse algum negócio bem bom aí, né? Aí ele faz um ponto aqui, mas ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios capítulo 13, é um capítulo que a gente não vê muito sendo pregado na igreja. Esse capítulo 13 de 1 Coríntios, que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor,
nada disso me aproveitaria. Nós não, na verdade, não pregamos muito, e esse texto a gente lê meio assim por cima, porque na verdade, queridos, nós não cremos nesse amor. Hoje vai ser meio forte, porque é um confronto. A gente não liga muito para esse texto aqui, porque na verdade a gente não dá a importância do amor. A gente não dá a importância do amor. E aí, queridos, eu volto a Éfeso, uma igreja laboriosa, uma igreja que fazia tudo certo, trabalhadora, uma igreja vigilante, mas aí ela está sendo reprovada exatamente naquilo que Paulo diz. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo está aqui confirmando aquilo que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo, que sem o amor, tudo ficaria nulo. Então, o que Jesus está dizendo aqui a Éfeso é que toda a obra dele está nula por um motivo. Ele tinha esquecido o amor. É uma coisa interessante, e eu vou dizer, e a gente não fala muito sobre isso. Infelizmente a gente não fala, porque, vou repetir, nós não cremos no amor. Porque nós somos extremamente egoístas, e não só isso, nós vivemos numa sociedade que desfruta, na verdade, das melhores condições jamais experimentadas por qualquer sociedade anterior à nossa. Eu vou contextualizar a igreja de Éfeso com o momento da igreja que nós estamos vivendo. Apesar de, como eu disse, nós desfrutamos das melhores condições que nenhuma geração, nenhuma sociedade anterior à nossa gozou. A rapidez com que as coisas ocorrem. Nós podemos acompanhar os acontecimentos em tempo real, em toda parte do mundo. Nós podemos ler as notícias, até o jornal escrito, ele está perdendo a sua... Não é? Pessoal, não sei como está sobrevivendo hoje a imprensa escrita, porque ela se tornou muito... Todo mundo esperava antigamente o jornal para saber a notícia. Quando o jornal chega, a notícia já está velha. Porque você consegue ter os acontecimentos online, no momento, ao vivo. Não é verdade? Então, veja bem, os avanços tecnológicos dos nossos dias proporcionam facilidade, e não só facilidade, comodidade. Eu de manhã, uma das coisas que eu falo depois do horário, eu sempre, por isso que eu te falei aqui que eu pago a uma empresa, né, que não só dá meu e-mail, como eu falei na reunião ontem, mas eles não dão só o meu e-mail, eles me proporcionam ter todo o acesso à Folha de São Paulo. E além da Folha de São Paulo, jornal, eu tenho acesso também à Folha online, que é a notícia. Então eu não leio todo o jornal, mas eu passo ali, entendeu? Só aqui nas notícias, assim, chama a atenção, tá, os títulos, aquilo que interessa eu clico ali, mas dá para ver, entendeu? Quer dizer, antes do jornal chegar, a Folha de São Paulo chegar aqui em Cuiabá, eu já sei tudo o que está acontecendo no jornal. Então, isso é um avanço tecnológico. Somos uma geração do controle remoto, do micro-ondas, da cadeira massagista. Cadeira massagista, tem isso também, entendeu? Você senta, aperta o controle e a cadeira lá te aperta todo. E, né? E faz aquele, né? Né, irmã Leila? Irmã Leila gostou, né, irmã Leila? Cadeira massagista, né? Chega lá, dá um grau, né? Tranquilo. A pessoa deita lá e ela faz tudo. Estamos na época do carro que se dirige. E já tem fabricado no Brasil esse carro. Vocês sabiam disso? Para quem é mal de baliza, você chega com o carro, estaciona, liga o botão, ele verifica a medida e você solta o volante.
solta o freio, solta o acelerador, só toca no botão. Pasme, fabricado no Brasil, lá no Nordeste, na Grande Recife, em Goiânia, entendeu? Fabrica lá o carro, você aperta o botão, ele vai lá, mede e ele estaciona, você não precisa nada, ele faz a volta, o volante, bota certinho. Então nós estamos vivendo na época do carro que se dirige. Hoje você não precisa sair de casa para ir nos grandes magazines. Cuiabá, por exemplo, não precisa ter grandes lojas, mas você daqui de Cuiabá compra nas grandes lojas, não só do Brasil, mas do mundo. Acho que tem irmãs aqui, eu acho que foi de uma irmã aqui, não sei se foi daqui, ou eu andando por aí, a irmã diz que compra toda a roupa dela, é daqui mesmo, é daqui. Cadê quem viajou? Fábio, né, Fábio? O irmão dizendo, não, eu faço minhas compras, tudo, os vestidos, roupas boas, tudo, eu não compro no Brasil. E ele ainda deu a dica, né? Eu compro e lá o que custa aqui R$800, você paga R$60. E aí ele diz o seguinte, mas manda para mim, mas manda na caixa. Porque quando bota na caixa, chama atenção e a receita, não sei o quê, bota dentro de um saco. Porque tudo que é botar dentro do saco, passa, não vem de loja. Ele ainda deu a dica. O camarada está comprando lá no exterior. É um acesso tecnológico fantástico. Não é verdade? Na internet você compra tudo. Mas, paradoxalmente, apesar de tudo isto, nós vivemos uma sociedade descontente e insatisfeita. Vivemos numa sociedade descontente e insatisfeita, porque falta aqui um ingrediente, eu estou falando do amor. O desamor deixa as pessoas totalmente desestruturadas. Mas vou chegar lá, vamos continuar aqui, né? Então, vivemos numa sociedade de insatisfação, a insatisfação é total. Se nós compararmos os últimos 2 séculos passados, né? Seus avanços e possibilidades com as condições experimentadas por nossos antepassados, né, que tinham a condução mais fácil era o cavalo, né, aquela coisa toda, carro de boi, etc., vai por aí, né? Hoje, nós devíamos ficar extremamente felizes, simplesmente pelo fato de que não precisamos botar um pote na cabeça. Olha aí o Nordeste, pote, você sabe o que é pote? Aqui também chama pote? Pote, chama aí, pote. Pote, botar o pote na cabeça para pegar água. Porque a gente tem a facilidade de simplesmente, num passe de mágica, você só roda aqui um ferrinho assim, tchum, a água sai na sua casa. Né? Só isso aí já era motivo de nós ficarmos felizes, de a água chegar. Aí vocês dizem, pastor, mas tem gente que não tem isso. Claro. É verdade, tem gente que não tem esse acesso, mas a grande maioria hoje tem acesso a essa torneirinha mágica, que você roda ela assim e a água aparece. Não é? Que coisa linda. Mas na verdade é o seguinte, queridos, nós continuamos numa sociedade insatisfeita e além da insatisfação, nós somos gulosos. Porque quando você tem a melhor água tratada, você quer outras coisas. Nós não nos conformamos. Nós somos como crianças gulosas, que queremos sempre mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Provérbios 1:19, o nosso querido e sábio Salomão, ele diz uma coisa muito importante. Na verdade, nós somos uma sociedade meio cobiçosa, né? Aquilo que nós não estamos satisfeitos, né? As coisas não nos satisfazem. Tais são as veredas daquele que se entrega à cobiça. Essa vereda prenderá a alma dos que a possuem. Ou seja, quando eu sou guloso, de uma maneirada
boa, né? Em vez de cobiça, eu falei né? Vocês entenderam, né? Usei uma palavra mais leve. Cobiçamos, quando nós insatisfeitos, quando nós temos isso, nós podemos ficar presos. E essas prisões causam males terríveis, depressão, pânico e assim vai. Do mesmo modo, a injustiça, na verdade, é um subproduto da nossa insatisfação. A falta de sentido da nossa vida nasce de uma digestão muito rápida das coisas que nós buscamos. E aí, nós queremos também mais segurança. Não estou dizendo que não precisa mesmo de segurança. Mas nós precisamos mais, nós nunca estamos satisfeitos. Amém? Vamos continuar. Mas, na verdade, nós precisamos entender que o mundo jaz no maligno. E essa regra de insatisfação não pode estar na vida daquele que está no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Tem um hino que diz: estou satisfeito com Cristo, porque quem tem Cristo precisa estar satisfeito. E quando nós estamos satisfeitos com Cristo, há um ingrediente que flui do próprio Cristo, que é uma coisa chamada amor. Nós não amamos as pessoas e temos dificuldade de fazê-lo pela insatisfação que nós sempre estamos vivendo. Você já viu um insatisfeito amar? Se ele está insatisfeito consigo mesmo, ele quer que o outro fique satisfeito? Estão me entendendo? Estão entendendo a mensagem? Vamos por aí, vamos buscar por aí. Mas nós temos que entender que, infelizmente, e é por isso que eu chamo Éfeso, fazendo uma contextualização de Éfeso para nós, que é possível a igreja perder esse amor. Nós podemos trabalhar, podemos fazer tantas coisas, mas é como Paulo diz, e pode não adiantar nada. Porque, na verdade, queridos, quando nos falta o amor, isso significa que é a prova inconteste de que Deus não está governando nem tendo a sua essência dentro de nós. Qual é a essência de Deus? Alguém falou aí? Deus é o quê? Amor. Opa! Se eu não consigo amar, significa que essa essência de Deus, que é o próprio Deus, não está governando minha vida. É por isso que Jesus, não é? Apesar de ser uma igreja perfeita, Éfeso, ele diz: tenho contra ti uma coisa. Você perdeu o teu primeiro amor. Ou seja, você usa meu nome, mas vocês não têm a minha essência. É por isso que vocês precisam se arrepender. Porque eu vou vir e vocês vão perder tudo. E eu já falei que a gente tem essa dificuldade. E o apóstolo Paulo, ele quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele já fala dessa possibilidade de que haja conosco o mesmo que houve lá com Éfeso. Essa realidade pode estar acontecendo conosco. Sabe por quê? Porque ele diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si, conforme
às suas próprias concupiscências. Por isso que nós não buscamos pregar 1 Coríntios 13, porque, na verdade, nós temos dificuldade de falar sobre isso, numa coisa chamada amor. Falamos em tudo e deixamos essa parte de lado. Nós podemos, portanto, testemunhar com certa facilidade pessoas que estão lotando prédios, entenda o sentido, pessoas que estão lotando prédios, e elas estão lotando por estarem cegas pela expectativa de encontrarem sentido para as suas vidas nas coisas. Esse é o perigo de nós esfriarmos. É quando nós estamos reunidos, trabalhamos e procuramos encontrar sentido para as nossas vidas nas coisas, sem realmente consciência no cultuar a Deus. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades, mas nós não podemos perder o foco de estar na igreja buscando sentido nas coisas. O sentido de nós estarmos cultuando é o que Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós estamos buscando ao Senhor só por coisas, e queremos só coisas, nós estamos descumprindo o que a Bíblia diz. É por isso que Éfeso foi reprovado. Apesar de todo o trabalho, eles buscavam muitas coisas, mas eles esqueceram de buscar prioritariamente a Deus, entregando as suas vidas num sacrifício vivo. Amém? Santo e agradável a Deus. Então nós estamos que estar na casa do Senhor, mas que a nossa atuação dentro da casa do Senhor agrade ao Senhor. Então nós estamos aqui para agradá-lo. E quando nós agradamos o nosso Pai, pode ficar tranquilo, que as coisas vêm. Estão entendendo? Quando agimos assim, ou seja, só buscando coisas, Deus torna-se apenas um meio de alcançar coisas. Que coisas são essas? Muitas vezes você vê aqui, não, eu quero paz. Paz é bom. Mas você precisa do príncipe da paz. As pessoas às vezes querem paz, mas não buscam que o príncipe da paz habite nelas. Às vezes a pessoa está aqui cultuando em busca de coisas como saúde. Todos nós precisamos de saúde, amém. Mas a principal saúde é a saúde espiritual. Às vezes a pessoa está cultuando a Deus, buscando a Deus, pedindo proteção. Você vem com foco à igreja, não para adorar em sacrifício vivo, é agradável a Deus, mas você está aqui porque o seu foco é o emprego, você quer um emprego. O emprego passa a ser tudo para você, mas tudo para nós não é o emprego, não é a saúde. O tudo para nós é o nosso Jesus. Jesus é tudo para nós. E quando Ele for o nosso tudo, as demais coisas, fique tranquilo.
Às vezes, há pessoas que entregam ao Senhor porque querem sucesso no concurso. Às vezes, as pessoas estão aqui buscando porque querem também um sucesso no ministério, às vezes no casamento. Ou seja, alguma coisa que não seja o próprio Deus. Quando eu digo coisas, é que nós passamos a focarmos naquilo que não é Deus. E quando nós focamos em Deus, aí esse Deus que tudo pode, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos. Porque Ele é quem pode todas as coisas. Amém? E na verdade, essas colocações, essa forma de cultuar que não seja um sacrifício vivo, nos leva à verdadeira finalidade. E é uma coisa que nós vemos, inclusive pregou-se domingo aqui, é aquele famoso, dá-me os bens que me cabem. Às vezes nós estamos aqui apenas querendo os bens, mas não queremos o dono do bem. Não foi isso que o filho pródigo fez? Ele diz, dá-me, não é? Dá-me os bens que me cabem. E eu não quero você, pai. O Senhor não me interessa. Aquele filho pródigo, na verdade, ele estava confessando que o pai, a presença do pai, o estar com o pai, o viver com o pai, não era interessante. Porque ele só via no pai os bens que ele possuía. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitos estão na igreja atrás apenas dos bens, mas não querem conviver com o Pai. E eu quero lhe dizer nessa noite que tudo que o Pai quer é que nós convivamos com Ele, que nós nos relacionemos com Ele. O que Deus quer de mim e você e exige, Ele quer relacionamento. E através do relacionamento, nós podemos ter tudo o que Ele tem. É relacionamento. Mas existe também aqueles que também estão na igreja, tem dois tipos. Tem dois tipos nessa parábola aqui. Que é o do filho que não queria estar com o pai, ele queria outra convivência que não fosse o pai. E também aquele que, no final ele diz, há quanto tempo te sirvo, sem jamais desobedecer às tuas ordens? Muitos estão também à busca de mérito. O filho mais velho, ele não era bonzinho não. Todo mundo malha o pródigo e esquece do velho. O velho estava numa situação pior do que o mais novo. Pastor, que negócio é esse? O camarada não saiu de casa, não gastou. Mas veja bem, o mais novo gastou tudo, mas um dia ele disse, eu quero estar com meu pai, nem que seja empregado. E o pai recebeu, porque o pai quer o quê? Relacionamento. E aí o mais velho chega, e o pai chega e diz, entra comigo, vamos festejar. Ele não entra. Ele estava na fazenda, estava na propriedade, mas ele não entra para estar com o pai. Porque ele achava que o outro não merecia, e ele estava com o pai. Até aquele momento, ele confessa aqui, há tanto tempo te sirvo. Ele servia, não por estar em comunhão plena com o pai, porque se ele tivesse, ele gozava de tudo que o pai tinha, mas ele estava ali simplesmente com um objetivo, ter reconhecimento. Então na igreja nós temos esses dois tipos, aquele que vem só, me dá a herança, o Senhor é o rei dos reis, é o dono da prata, do ouro, me dá, e eu quero a benção. E o outro está também aqui, querendo reconhecimento. Os dois estão errados. Porque o que o Senhor quer é relacionamento. Mas o pai deu oportunidade do relacionamento para os dois. Vamos fazer a festa, o cabrito está, né? O novilho lá está pronto, o churrasco está bem. Entra agora comigo. O outro rejeitou.
porque o outro queria mérito. Muitos não têm participado do banquete porque desejam mérito. Estão na casa louvando apenas com o objetivo e a intenção de reconhecimento. Eu quero dizer que este mal nós podemos reconhecer na igreja atual. Porque existe, é uma verdade. E eu quero dizer também o seguinte, que vendo para Éfeso, olhando para Éfeso, nós verificamos a igreja atuante, mas nunca a igreja foi tão atuante como nós somos agora. Nunca se evangelizou tanto, nunca se distribuiu tanta literatura, nunca tivemos tantos programas de televisão, nós nunca investimos tanto na propagação do evangelho e temos influenciado até os governos, até a sociedade, que é tanto que hoje é fashion. Antes a pessoa ser evangélico, o pessoal não falava. Hoje as pessoas abrem, é moda, não, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Ou seja, nunca nós não influenciamos tanto. Em tempo nenhum nós gastamos tanto com missões. As pessoas iam fazer missões na época, não era por causa do dinheiro. Eles iam com a cara e a coragem, crendo na providência de Deus. Vocês sabem que os nossos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, saíram dos Estados Unidos duro. Eles receberam a passagem. Chegaram em Belém do Pará, não tinha dinheiro para se hospedar, nem ir no restaurante. Sabe qual era a comida dos nossos missionários? Manga. Até que conseguiram ir para o porão da Igreja Batista de Belém do Pará, a primeira Igreja Batista de Belém do Pará. Eles foram para lá, entendeu? Não vieram com dinheiro, mas eles creram na ordem que Deus deu para eles virem para o Brasil. Hoje, nós investimos muito em missão. Não é? A primeira coisa que nós queremos mandar ao missionário é o quê? O sustento dele. Não está errado. Não estou fazendo dizendo que isso está errado. Não, está correto. Se nós temos condições, vamos investir. Mas nunca investimos tanto. Nunca nós fizemos tantas ações. A igreja mesmo, a Adna, faz muitas ações aqui. Agora, será que no meio de tudo isso, nós também temos buscado com intensidade o poder do Espírito Santo para testemunhar Cristo? Será que temos um real relacionamento com Deus e estamos fazendo esses investimentos fruto do nosso relacionamento com Deus? Hoje está batendo em mim, está todo mundo, né? Será que todos os investimentos, tudo que estão fazendo, é fruto do nosso relacionamento com Deus? Ou é porque nós queremos atingir a marca de termos 100 missionários, 200 missionários, estarmos em 200 países? Será que o foco é esse? Ou é fruto dos missionários saírem, dos trabalhos serem abertos, fruto do nosso relacionamento com Deus? Uma pergunta, não estou julgando aqui. Eu li certa vez um livro sobre liderança e a pessoa dizia que dava um conselho para esses consultores de empresas, para eles não podiam cometer o erro de cobrar barato entendeu? Por os discursos, a fala, não pode cobrar barato, sabe por quê? Porque se cobrar barato, o pessoal não põe em prática. Então você tem que cobrar muito caro pelos diagnósticos, pelas sugestões, para que as pessoas botem em prática, visto o grande investimento que fizeram. Esse é um sinal de que nós queremos sempre medir as coisas por aquilo que nós gastamos.
quanto mais, e a lógica humana é essa, veja bem, para uma igreja, para nós termos assim, uma igreja que cumpra os propósitos, tipo Éfeso, trabalho incessante. O trabalho é incessante, né? Tem paciência, põe à prova, você põe à prova, prova as pessoas, tal. Incansável, mas a lógica é simples. Quanto mais rigorosos e caros nós fomos, mais valorizados e ouvidos seremos. Porque nós vivemos numa sociedade que rejeita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou nós, às vezes, falamos de Evangelho, mas deturpamos o sentido exato do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele fala uma coisa muito interessante, que nós começamos a entender a essência do Evangelho. João 13, 14. Eu estou dando uns pulos aqui, correndo para a gente terminar hoje. E a garganta começou a doer também. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Esse é o Evangelho. Aí começa o negócio do Evangelho que a gente não quer. O que é isso aqui está dizendo? É que ao invés de você amarrar, trazer assim como, entendeu? Um cabrito, um bode assim para... É o fruto do amor, nós estamos falando de amor. A igreja de Éfeso trabalhava muito, mas perdeu isso aí. Você só lava pé, meu filho, se amar. Não é fácil ficar de cócora, não. De cócora é sinal de humilhação. Porque todos nós queremos sempre dar de pé, ficar de pé. Você de pé, você aparece. Quando você se baixa e fica de cócora, você deixa de aparecer. E a falta disso, desse sentido, é que às vezes nós vivemos no seio da igreja, ou nós mesmos, no nosso dia a dia, tão agitado. Sendo assim, quanto mais exigente, mais oneroso for uma religião, traga mais dinheiro, porque vai conseguir, etc., terá mais sentido o oneroso trabalho do despreparado ou desesperado, ou aquele que não tem nenhuma afinidade com Deus e ele está desesperado por ter sentido a sua vida, por significado. Agora, vê o que o apóstolo Pedro ele fala na sua segunda carta, no capítulo 2 e o versículo 3. Olha uma coisa importante. Aí não me diga que, olha, nós temos que, não fique murmurando, nem também dizendo, por que isso está ocorrendo? Para palavras se conseguir. E por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. Ou seja, e por avareza, alguns farão comércio de vós. Está acontecendo ou não? E as pessoas se deixam. Sabe por quê? Porque quanto maior o preço, quanto mais se gasta, quanto mais se exige, mas você acha que o sentido é maior. E o Evangelho começa de cócoras, lavando os pés dos indigentes. E na verdade, essa forma hoje é o que leva muitos a desejar fundar uma religião, ou adaptar uma religião já existente com
um conceito de que isso vai promover o sucesso, ou o seu sucesso, ou o sucesso de alguém. Se nós promovermos um culto voltado para as necessidades imediatas das pessoas, com certeza nós vamos ter uma multidão aqui. É só dizer, olha, vai haver aqui, né? Gente vai ganhar chave de carro, chave não sei o quê, emprego. Não fala de Jesus, não fala de Evangelho, mas só fala de que a sua necessidade vem aqui que vai suprir. Todo mundo vem, porque o mundo quer isso. As pessoas querem isso. E nós precisamos, um evangelho que talvez não traga muito resultado, mas é o evangelho da verdade, o evangelho do amor. Porque quem explora as pessoas não tem o amor de Cristo. Porque o amor não explora, o amor não mente. Porque Deus é amor, no amor não há mentira, no amor sempre tem verdade. E o amor é aquele que se acocora para lavar os pés. As pessoas hoje estão querendo a busca de guru espiritual, um guru, entendeu? Que precisa estar dando as diretrizes para ela viver. E Deus não é guru. Deus é o Deus para ser adorado em espírito e em verdade. Jesus, e quando nós buscamos outro evangelho diferente de Jesus, nós não estamos no genuíno evangelho, porque o genuíno evangelho de Jesus, ele mostra em Mateus 11, a partir do versículo 28, Mateus 11, a partir do versículo 28, ali está a essência da pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não nos chama para receber canga. Jesus nos chama para a liberdade. O genuíno evangelho de Jesus é o evangelho da liberdade, do descanso. Encontrareis, todos que vêm a Jesus vão encontrar o quê? Descanso. Nós vemos que Éfeso estava exatamente fazendo o contrário, trabalhando muito. Mas você não descansa, se você só descansa se tiver amor. Sem amor você não descansa. Porque todas as pessoas que se sentem amadas, elas descansam ou não? Você chega em casa sabendo que é amado, você dá vontade de não sair, você descansa. Você tem o labutar diário, mas há um momento do seu descanso. Quando você não é amado, o desamor das nossas vidas não nos leva a descansarmos. Mas o convite de Jesus é para que haja descanso. Descanso. E a sensação de sermos amados é que nos traz descanso. Mas as pessoas querem um amor diferente do amor de Deus. Mas o principal amor que nós devemos ter é o de Deus. Porque é o único amor que nos traz um verdadeiro descanso. É que nós temos certeza, convicção de que Ele está conosco. É a promessa dEle. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa certeza nos dá descanso. E sabe por que Ele está conosco todos os dias? Porque Ele nos ama. Porque só fica direto com a pessoa quem ama. Sem amor é impossível haver convivência. Mas quando existe amor, existe a convivência. E, queridos,
Você precisa ter essa convicção. Eu sou amado pelo Senhor. Mesmo que as pessoas não me amem, mas eu tenho o amor de Deus. E quando você tem esse amor, você também ama as pessoas. Tem pessoas que querem colocar altares, ter divindades, sei lá. Mas Jesus, ele não veio instituir religião. Porque eu estou falando aqui de processo religioso. Jesus não fundou nenhuma religião. E foi por isso que ele não foi aceito. Porque todos os homens querem uma religião. E Jesus não fundou nenhuma religião. Antes ele, diante de todo aparato religioso, ele disse, eu vou derrubar o templo. João 2,19. O templo vai ser desmontado e vai ser erguido em 3 dias. A pessoa não entendeu nadinha e mataram ele. Derribarei o templo e em 3 dias levantarei. E as pessoas estavam achando que era o templo lá entendeu? Mas na verdade era o templo da religiosidade. Porque a partir de então, depois de 3 dias, Jesus era o fundamento, não do sistema religioso, mas o fundamento do caminho que o homem chega até Deus. Louvado seja Deus. Com relação às nossas necessidades imediatas, o Lucas, ele escreve de forma também bastante clara, no capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 29, ele nos dá uma informação muito útil do que o próprio Jesus nos dá o caminho das nossas necessidades imediatas. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos. E eu estou falando aqui de inquietude. Não andeis inquietos. Porque os gentios no mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas, todas as vossas necessidades serão supridas, vos serão acrescentadas. É Jesus que diz. E nós queremos muito, adoramos isso, ter bastante controle. Né? O sistema religioso, ele é um sistema de controle. Vamos ver, eu não posso, até agora não falei de Gênesis, mas tem que falar de Gênesis. Né? Tudo começa lá. Gênesis capítulo 2 e o versículo 16. Olha o projeto de Deus para o homem. Entendeu? Tudo que a gente fala tem que voltar lá, porque é o plano de Deus original. Olha o que Deus diz. E ordenou Deus dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Só uma era a exceção. O homem aqui, Deus estava dizendo, com exceção da outra árvore, mas o resto ele era o quê? Livre. Por isso que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O plano de Deus, querido, é para nós sermos livres. Nós temos que entender o genuíno evangelho. Esse plano foi lá, entendeu? Começou no segundo capítulo da Bíblia, Deus já mostra. E na verdade, o resto da Bíblia é Deus planejando para resolver o problema do Éden. É por isso que você, para entender o restante da Bíblia, você tem que entender o Éden aqui. Os primeiros capítulos da Bíblia, você tem que entender, porque tudo é uma consequência disso aí, do plano original. Todos os acontecimentos é para que seja estabelecido esta ordem que Deus colocou no início, quando Ele criou o homem.
A liberdade é uma ordem divina. Esta era a unção que estava sobre Jesus, a unção de nos libertar. Lucas 4, 18 e 19. O sistema religioso quer prender, segurar. Porque, queridos, o amor, você não precisa ter corda para ficar seguro. Quando você ama, você se entrega, sem precisar de correntes. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. E enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, espiritualmente e também fisicamente, e pôr em liberdade, olha, liberdade novamente, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão de Jesus. O sistema religioso prende, Jesus veio libertar. Agora, a minha pergunta é o seguinte: qual o sentido afinal de sermos salvos? Porque até agora eu só bati, não é? Não é verdade? Aí você está perguntando, mas espera aí, pastor, qual o sentido, né? Afinal de sermos salvos? O sentido será de sermos controlados? Será que existia uma raça sem controle? Jesus veio morrer numa cruz para ter o direito de poder controlar, colocar esse cabresto nos indomáveis. É essa a razão? O sentido de sermos salvos? Por que Deus não usou esse sentido de controle de cabresto em Adão? Porque Deus usou para ele ser livre. Por que é que Jesus, agora outra pergunta, por que é que Jesus não impediu que Pedro o negasse? Jesus não podia impedir que Pedro o negasse? Jesus não impediu. O que é de fato então ser salvo? Será que a repressão de todos os desejos da carne, como o budismo ensina, é essa a razão de ser salvo? Ser salvo é, antes de mais nada, ver um deslumbrar de um novo nascimento, no qual esse novo nascimento nos dá a luz, a claridade de Cristo. E poderemos então, com essa claridade, essa estrela, essa luz que está em Cristo, vai fazer com que nós possamos enxergar o reino de Deus. Para ter o amor, você tem que nascer de novo. A recíproca é verdadeira. Se você não tem o amor, o remédio, eu não posso dar nenhum remédio para você. O remédio é esse, nascer de novo. Nascer de novo. Se você não consegue amar, se você não consegue ficar de cócoras, se você não consegue lavar os pés dos indigentes, tem que nascer de novo. Porque realmente a essência da salvação é um novo nascimento. A salvação é consciência da verdade, conhecida num relacionamento, numa comunhão com Cristo, e não um conhecimento apenas de doutrinas, ou até aquilo que é certo ou errado. Às vezes nós achamos que a salvação está em nós entendermos o que é certo ou errado. A salvação é estar em Cristo, é ser incluso em Cristo. Porque, na verdade, queridos, quando você está em Cristo, aquilo que eu posso julgar ser errado, o Marcelo pode achar certo. Eu falei ontem numa reunião
que tivemos aqui com os departamentos. Um negócio interessante. Imagine só vocês vendo Jesus, né? Vamos voltar 2000 anos atrás. Você chega num lugar e Jesus está conversando com uma mulher que a sociedade nem a cumprimentava. Ela tinha que tirar água no momento em que as pessoas não iam naquele momento. E Jesus era sabedor disso. Aí Jesus faz tudo errado. E para ele não ser tão censurado, o que é que ele disse? Disse por cima: eu estou com fome. E aí, ao invés de ele mandar 3, 4, ele mandou todos: vão lá, vocês todos, escolhe comida, traz bastante comida, eu estou com fome, eu quero ficar sozinho. E eles foram comprar comida, e na verdade aí chega uma mulher, e sabe o que é que Jesus diz? Ele não diz que está com fome, ele diz que está com sede. E começa a conversar com ela. Aos olhos da sociedade, Jesus estava 100% errado. Tão errado que a própria mulher diz: espera aí, você é judeu falando comigo? Você não pode fazer isso. Ele foi censurado por uma mulher que a sociedade rejeitava. Tomava o marido dos outros. Você não está entendendo? Olha, ela censurou Jesus. Jesus estava fazendo a coisa tão certinha que até uma mulher de vira fora disse: como é que você, sendo judeu, dirige a palavra a mim? Isso não pode. Estava tudo errado. Mas para Jesus estava tudo certo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele queria transformar uma mulher de vida fácil em uma missionária. Dá para entender isso? Foi a primeira missionária de Jesus. Uma mulher que não tinha condições nenhuma de ser missionária. Mas aí tem uma coisa fantástica. Quando ela tem aquele encontro com Jesus, houve um negócio tão radicalmente mudado em sua vida, que ela, que não podia falar com as pessoas, ela vai à cidade e convence os habitantes a virem. A mulher que não podia conversar com ninguém, ela trouxe a cidade para falar com Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, existe mudança. Aquilo que não podia passa a poder. Aquilo que era totalmente contrário passa a acontecer. Porque Jesus, ele opera dando-nos um novo nascimento. Quando aquela mulher que era pecadora, que a sociedade rejeitava, quando ela saiu da presença de Jesus para ser a primeira missionária, o povo já viu algo diferente na vida dela. Já viu que ela não era a mesma. E não era a mesma. Sabe por quê? Porque ali estava uma nova criatura. Amém? Porque ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Só quando nós recebemos essa revelação é que poderemos compreender Jesus, o Senhor, que tem nas mãos a autoridade sobre a igreja. É Jesus que conhece cada detalhe da minha situação, da minha atuação, do meu trabalho, da minha necessidade. Ele me conduz sempre a ter coragem. Ele pode nos conduzir a discernir. O Senhor faz tudo. E nós não podemos ficar numa situação como a de Éfeso: tenho contra ti. A hora já me manda parar. E eu quero dizer o seguinte, que o Evangelho é o Evangelho do amor, porque Jesus diz: a essência da cruz é essa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um ato de amor. Nós temos que crer nisso. É por isso que, sem o amor, nós invalidamos, pastor Zé Carlos, tudo que nós fazemos. Porque a essência do Evangelho é essa. É o amor que se dá, é o amor que doa, é o amor que une,
é o amor que me faz trabalhar. E se não for esse amor que me mover a estar aqui nesse púlpito, está tudo errado. Estou fazendo aqui, ó, é como Paulo diz, um sino que está tinando, não tem tino aí, não tem proveito nenhum. A badalada está aí, não resolve nada. Tudo que nós venhamos a fazer para o Senhor, tem que haver esse ingrediente, que é o ingrediente da cruz. O que levou Jesus à cruz foi esse amor. E nós precisamos ter essa essência e sermos atingidos brutalmente por esse amor. Esse amor que nós recebemos, esse amor que doa, esse amor que faz nós andarmos de cócoras. Louvado seja Deus.